Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa manhã, um bom dia a todos vocês que neste momento escutam este áudio, onde já são quase 3 horas da manhã e aqui estou eu, acordado, orando, pedindo com insistência o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos forma, é aquele que nos dá inteligência, potencial espiritual, é aquele que nos inflama de amor pelo divino, pelo invisível, mas real, pelo absoluto. Estou aqui preparando e buscando nesse coração de Deus, coração do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele quer que nós aprendamos e, acima de tudo, que nós vivamos. Nós que fazemos parte da equipe de intercessores, nós que fazemos parte dessa Igreja Católica Apostólica Romana Mariana, onde dentro da renovação carismática católica, nós como servos inúteis, servimos em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, acima de tudo os talentos que Ele nos deu, para que nós, dentro da vocação, dentro desse desejo ímpar de ser gratos, de alegrar este Deus num tempo tão difícil, onde a humanidade caminha na escuridão, sem norte, sem bússola, caminham a esmo, na solidão, a 2, a 10, a bilhões, exatamente porque perderam o rumo, perderam a fé, muitos perderam a esperança e muitos estão perdidos como ovelhas sem pastor. E meu nome é Luiz Gonzaga, moro em Patos de Minas, meu ministério é pregação e dentro deste ministério fui convidado exatamente para falar um pouquinho dentro desta formação que está acontecendo e dentro do ensino número 4 da apostila dos intercessores, falar um pouquinho do barro ou vaso nas mãos do oleiro. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós convidamos a Virgem Maria a estar orando conosco. Nós pedimos a Jesus com toda humildade, com toda simplicidade, que nos mande, que nos derrame numa medida sacudida, transbordante, calcada, generosa, o Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos, nada fazemos, porque Ele é o sustentáculo de tudo, Ele é o santificador de tudo e, acima de tudo, é Ele que nos unge. Ele que nos capacita para toda boa obra. E diante deste ensinamento, eu quero dizer a todos vocês que eu já estou na renovação há 33 anos, a idade que Jesus viveu, e cada dia sinto mais apaixonado por este Deus. Porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós vamos amá-lo e amar a sua igreja.
E quanto mais eu conheço Deus pelos joelhos, quanto mais eu conheço Deus pela vida de oração, pelos seus evangelhos, pela sua palavra, que Ele mesmo é a palavra, quanto mais eu vou me entregando ao alto, mais eu vou me autoconhecendo também. Para que assim eu possa ir tirando de mim toda a fuligem, eu vou tirando de mim todos os ciscos, todos os detritos, tudo aquilo que atrapalha a construção do vaso que sou eu. Assim como o primeiro homem foi tirado da terra e foi feito de barro, e só quando Deus inflou o hálito vital nas suas narinas, buscando dentro de si semelhança, buscando dentro de si a santidade, buscando dentro de si a amizade, e colocou tudo isso no coração do homem, é que ele verdadeiramente se tornou um ser vivente. E nós estamos em plena caminhada, nós estamos dentro de uma caminhada cujo caminho é estreito, íngreme, difícil, que é Jesus, porque atrás dele, nas pegadas sangrentas dele, nós vamos seguindo estes rastros de sacrifício, estes rastros de obediência ao Pai, estes rastros de abnegação plena e total ao mundo, à carne e ao demônio, fazendo todos os seus movimentos, todo o seu olhar, todas as suas palavras, todas as suas expressões e sentimentos estavam pautadas na vontade do Pai para salvar o homem todo e todos os homens. E é esse Jesus que nós seguimos, é esse Jesus sofredor, é esse Jesus que foi se apagando como uma vela, que foi se deixando trucidar para pagar neste preço tão alto o pecado que desde nossos primeiros pais biológicos, que através do portal da criação do homem, através deles, adquirimos por herança e caminhamos dentro deste vale de lágrimas o pecado original, que só pela vinda de Jesus, só pela paixão, mas primeiramente pela encarnação, paixão, morte, ressurreição, é que nós ficamos isentos deste pecado quando nós queremos, quando nós desejamos e quando acima de tudo nós perseveramos na fé, porque a fé precisa deste apoio, precisa dessa bengala, precisa desse suporte chamado perseverança. Sem perseverança, a fé, ela não pode, ela cai de si mesma, ela se perde, ela evapora. E essa perseverança é exatamente aquilo que nós estamos fazendo agora, é estar conhecendo cada vez mais essa infinitude, essa plenitude, essa universalidade que é a criação, e Deus é muito maior e conhecemos muito pouco do que Ele é, porque Deus é inexplicável, Deus é inatingível, vamos dizer assim, Deus é misterioso ainda, Deus está muito longe de nós o conhecermos na plenitude, porque nós só o conheceremos na plenitude, apesar de Jesus ter o desvelado, mostrando e dizendo para nós o nome de Deus, que o nome de Deus é Pai, e isso para nós bastou, mas nós só o conheceremos após morrermos, porque quem vê Deus morre. E para vermos Deus nós precisamos de morrer. É preciso sair do nosso raciocínio tão medíocre, tão pequeno, é preciso sair deste corpo mísero
que desta carne tão pecadora e tão cheia de nódoas e tão cheia de manchas e tão cheias de vícios e de tantas contaminações que nós carregamos exatamente por causa das nossas fragilidades, assim como o barro o é. Quando nós falamos sobre este assunto do vaso na mão do oleiro, nós sabemos que é o oleiro que vai pedalando o torno e vai girando o barro nas suas mãos hábeis, que vai modelando com o olhar fixo no vaso e desenhando com as mãos, modelando com as mãos na medida que ele gira, o vaso segundo o seu querer, segundo o seu projeto. Isso nós vemos com toda clareza no capítulo 18 e no versículo 9, no versículo 5 e 6 de Jeremias, onde Deus diz, fazendo essa metáfora, esta parábola do oleiro: casa de Israel, povo que está em formação para intercessores, não poderei fazer de vós o que faz este oleiro? Palavra do Senhor. No versículo 6, ele fecha dizendo: o que é a argila nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, casa de Israel. Então Deus vem dizer para nós exatamente isso. Se o oleiro é capaz de modelar um vaso fino, nobre, para carregar preciosidades, perfume caro, ele também pode fazer um vaso mais vulgar, mais simples, para carregar coisas menos nobres. E quando Deus nos toma, quando Ele nos chama, porque não somos nós que escolhemos a Deus, exatamente Ele que diz para nós no capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e produzais frutos. E nós vemos dentro dessas mesmas parábolas ligadas ao oleiro, que São Paulo também diz que nós somos vasos de barro e carregamos dentro de nós tesouros. Quando nós desprovemos daquilo que é ruim, que é negativo, que não vem a ser da vontade de Deus, para carregar a própria preciosidade da santidade do Deus unitrino, do Espírito Santo que habita em nosso coração. E mais adiante também no capítulo 9 de Romanos, versículo 20 e 21, ali também se fala sobre o oleiro. Ali fala sobre esta realidade. Se o oleiro é capaz de fazer vasilhames que são utensílios para carregar aquilo que naquele tempo não tinha outros vasilhames, Deus também pode fazer de nós vasos, segundo o seu bel prazer, para utilidade não nossa, mas para utilidade dos demais, para utilidade da humanidade, para servir, unicamente para servir. É como se Deus usasse-nos como um veículo que transporta de barro, que transporta aquilo que é salutar ao homem, aquilo que é necessário ao homem. E isso, todo esse procedimento da escolha do barro, da limpeza do barro em tirar dele toda a sujeira, porque ele é tirado do lodaçal, quando ele é escolhido, quando ele é amassado, quando ele é sovado,
ali vai sendo tirado e purificado e vai ser colocado no torno, e aí o oleiro vai pedalando, o torno vai girando e ele vai modelando. Mas quando o vaso não sai segundo o seu querer, ele simplesmente tira aquele objeto que não está do seu agrado e logo ele pega outro barro e começa a formar. O que significa? Significa que quando nós não respondemos à vontade de Deus, quando nós não respondemos às expectativas de Deus, o sonho de Deus, que muito antes de nos criar, antes mesmo dele confeccionar o mundo, que foi o choval onde ele nos colocou, antes de tudo isso, com o projeto de colocar neste Éden, neste paraíso, cada um de nós, quando nós não temos a gratidão, quando nós não conseguimos ver os vestígios de Deus em toda a criação, por mais simples que sejam os objetos criados por Ele, a natureza criada por Ele, o mais simples criatura até a maior das criaturas, que é um espetáculo, é uma complexidade inexprimível, tudo aquilo que vemos ao olho nu e muito mais quando nós vemos através das lentes de alcance para ver planetas, para ver todo o sistema planetário, sistema solar e tudo mais. E quando nós não respondemos a essa expectativa de Deus, Deus simplesmente usa de outros, assim como aquele que não obedece a Deus, aquele que na palavra em Apocalipse diz, aquele que não responde à vontade de Deus, ele toma o candelabro de nossas mãos e é automaticamente repassado a outros. Porque a nossa finalidade é dar a Deus a glória. A nossa fidelidade é conjugar o verbo amar. Nosso objetivo, a nossa finalidade terrena é exatamente respirar e inspirar o amor. É ser um pedacinho de amor circulando por aí. É ser simplesmente um vaso, como foi dito, como na Bíblia toda, ao longo dela toda se fala nesta comparação tão lógica, tão próxima dessa realidade, onde Deus é o autor de tudo, é o que modela tudo, é o que projetou tudo, é que desenhou todos os croquis, que sonhou, que engravidou, que dilatou o coração cheio de cada um de nós, e no devido tempo, depois de tudo pronto, depois de enxoval pronto, sim, aí chegou a hora dele colocar o homem dentro deste paraíso. Mas esse paraíso não é externo, é um paraíso externo, mas o paraíso que Deus quer é exatamente nosso coração. Ele quer exatamente, assim como eu moro no paraíso, Ele quer também morar no paraíso, no jardim do Éden do meu coração. E para isso é preciso que eu trabalhe com afinco, é preciso que eu trabalhe arduamente, é preciso que eu não perca tempo. Rezar não é perder tempo, ajoelhar não é perder tempo, participar da Santa Missa, que é a rainha das orações, não é perder tempo, viver os sacramentos instituídos por Jesus, que foram oficializados quando o seu peito foi rasgado na cruz, e essa igreja que ele iniciou nas escolhas de todos os apóstolos que foram discípulos, para que atrás de todo bom apostolado frutuoso havia com Jesus, com os apóstolos, um discipulado fervoroso. É preciso desses dois momentos do discipulado, estar com Jesus e estar com os homens. É preciso descer da cruz, onde nós devemos conhecer Jesus, relacionar com Jesus, sentir o odor de Jesus, ter uma intimidade com Jesus. E quando descemos da verticalidade da cruz, é preciso ir para a horizontalidade do abraço universal, sem ter ninguém por especial. Ao contrário, todas as ovelhas do redil
fugiu do Senhor, as ovelhas complicadas, as ovelhas tresmalhadas, as ovelhas doentes, as ovelhas rebeldes, as ovelhas negras, as ovelhas perdidas, as ovelhas transviadas, são todas elas que nós devemos dar todo o amor, assim como Deus dá a todas elas. É por isso que quando nós falamos desta realidade tão linda e tão simples e tão fácil de entender, nós nos lembramos do coração da Bíblia, que é exatamente a parábola do filho pródigo. O filho pródigo era filho da realeza. Ele foi criado dentro da realeza, ele foi criado dentro do requinte, do amor, ele foi criado dentro do amor, um amor pleno, um amor verdadeiro, o carinho, o colo do pai, o aconchego da lareira quente do coração do pai por ele. E quando ele sai pensando que lá fora seria muito melhor, que o mundo fascinante o atraía pelas vitrines, por tudo aquilo que é carnais, por tudo aquilo que são visíveis demais, que são brilhantes demais, mas ele acabou que voltou completamente frustrado, estragado, doente, completamente desfigurado, mas ele volta porque ele percebe que o sangue que corre em suas veias é sangue nobre, que ele tem uma nobreza, que ele tem uma realeza dentro de si, que ele tem princípios, que ele tem o seu autor, o seu pai é rei, o seu pai é nobre, o seu pai é um homem de fineza, é um homem da nobreza. E por isso ele volta e ali ele é acolhido novamente e ganha novamente o seu lugar, o lugar que ele tem no coração do Pai, que nunca saiu porque ele quis, para nunca mais voltar, para nunca mais sair. E dessa mesma forma, somos nós. Nós devemos nos entregar sem medidas ao autor da nossa vida, ao nosso Pai. Nós precisamos, por Jesus, como Jesus, nos entregar ao Pai, sem reserva alguma. É preciso renunciar a nós mesmos, à nossa vontade. É preciso perder toda a rebeldia, é preciso perder toda a resistência e subir aonde Deus quer nos colocar para nos modelar. E o lugar que Ele quer nos modelar é dentro do coração dEle, é dentro do coração de Jesus, seu Filho, e pelo poder do Espírito Santo, na forma do coração de Jesus. É ali que o Espírito Santo nos forma, assim como a Virgem Maria foi formada, e é por isso que ela tem como título vaso honorífico, um vaso rico em pureza, rico em brilho, rico em transparência, rico em virtudes, rico em simplicidade, humildade, santidade, e tudo isso, toda essa riqueza honorífica foi lhe dada pelo Pai exatamente para que ela pudesse gerar, carregar dentro de si o seu Filho, o seu coração, o coração do Pai no ventre da Virgem Maria, que é o próprio Jesus, e toda essa formação nunca foi desplugada do poder do alto do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo sempre foram parceiros inseparáveis, e foi Espírito Santo e Jesus insuperáveis em obras, em atitudes, em santidade, obediência, humildade, e ele nunca quis e nunca se colocou acima de quem quer que seja, só quando ele foi cravado cruelmente na cruz, para lhe mostrar que a vontade do Pai é suprema. É suprema, os desígnios do Pai é supremo. Por isso a fé provada de Abraão, por aquilo de mais belo que ele tinha, de mais precioso que ele tinha, era o próprio coração dele,
que tinha uma grande parte que era o filho ganhado na velhice, mas aquele mesmo que deu a ele o filho, aquele filho lindo da velhice, pediu de volta aquele filho. E ele, com o coração rasgado de dor, ele cumpriu o que a fé lhe mandou. Porém, Deus poupou a vida do filho de Abraão, mas não poupou o próprio filho por você, por mim, pelos maiores marginais, pelos maiores corruptos, pelas pessoas mais prostituídas, pelas pessoas mais sensuais, mais perversas. Ele morreu por todos. E morreu por todos de uma forma especial, sem que nenhum tivesse mais relevo do que o outro. Porque como seres humanos somos todos iguais, como diz o provérbio tão vulgar, somos filhos, somos farinha do mesmo saco, carregamos a mesma natureza. Carregamos a mesma natureza. Tudo que temos de bom dentro de nós vem do alto, e tudo que é ruim dentro de nós vem de nós ou vem do demônio. Por isso que só o Espírito Santo que santifica. Por isso que só o divino lixeiro, faxineiro, que é Jesus, e que nos purifica, nos limpa através do seu sangue, este sangue preciosíssimo que ninguém resiste, até os demônios se dobram diante deste sangue, apavoram-se diante deste sangue, exatamente por causa do poder deste sangue de salvar, de santificar, de transformar, de curar, de simplesmente exercer a bondade e, acima de tudo, a misericórdia que suplanta toda justiça, porque se formos julgados pela justiça, seremos torresmos, mas nós somos julgados pela misericórdia que suplanta a justiça, está acima da justiça. É por isso que este Deus vai muito além do nosso conhecimento, dos nossos sentimentos, sentimentos que temos de raiva, sentimentos que temos de vingança, sentimentos que temos de egoísmo, sentimentos que temos de maldade, de apegos. Nós somos literalmente apegados aos nossos Isaques, temos os vícios pecaminosos, nós temos os bichinhos de estimação como os pecadinhos de estimação, e por isso Deus quer literalmente derreter, desmanchar-nos pelo nosso querer, pelo seu amor, pelo amor que este Deus tem por mim, experimentado no bes, experimentado nos joelhos, experimentados quando nós abrimos os olhos da alma para ver e contemplar a beleza do universo, a beleza de todas as coisas, segundo o que nos escreveu Salomão em sabedoria. Tolo é aquele que não consegue ver e acreditar que atrás de todo o universo, na sua beleza suprema, existe um artista que confeccionou tudo e cujo destino de toda essa beleza, de toda a vida interplanetária, de todo o equilíbrio de todas as coisas eram destinadas a nós. As estrelas criadas foram para tirar nossos medos noturnos. Quem que põe combustível no sol? A rota invisível por onde o sol passa? A rotatividade da Terra, quem é que agir há tantos bilhões e bilhões de anos? Por que a Terra inclina para dar para nós as estações, as 4 estações necessárias à natureza? Quem pode construir um edifício espiritual tão rico, tão
maravilhoso como nós, onde nós temos na nossa triplicidade da nossa mente, da nossa alma, do nosso espiritual e do nosso corpo, um conjunto onde entrelaçados três, um não pode viver sem outro corpo, precisa exercer o que o nosso coração espiritual, pelo amor a Deus, pede, a caridade. A cabeça, ela é aquela que pensa, aquela que raciocina, aquela que freia, a nossa consciência freia diante do pecado e ela se espalha diante daquilo que é para o bem de todos e para a grande alegria e para a honra do nosso oleiro divino, o Divino Pai Eterno, em parceria com o Filho e todo o poder do Espírito Santo, porque o Pai criou no pretérito passado, o Filho salvou no pretérito passado e o Espírito Santo não santificou, ele perpetua e perpetuará até os últimos tempos, santificando. Por isso, não devemos contristá-lo, não devemos entristecê-lo. Nosso corpo é templo, é barro, apodrece. Nossa carne, ela é podre. Fedemos em vida, mas ela exerce, ela nos ajuda na nossa santidade. Nossos movimentos, assim como Jesus, movimentos das mãos, do olhar, os nossos movimentos dos nossos sentidos, da audição, do tato, do paladar, a nossa coordenação motora dos nossos movimentos dos pés para nos levar diante dos pés empobrecidos, paralisados de tantos ou enfraquecidos sem poder ir em busca do alimento, do carinho, da companhia. Deus nos dá, Deus nos modela exatamente para fazer tudo aquilo que Ele fez, que Jesus fez pelo Pai no Espírito Santo. E Ele nos quer que sejamos não cristinhos, nem cristos, nem no diminutivo, nem na normalidade, mas cristãos, no superlativo. Porque o próprio Jesus nos diz com clareza em João: aquele que crê verdadeiramente em mim fará milagres muito maiores do que eu faço. E é isto que Jesus quer. É isso que o Senhor quer. Por isso, não perca mais tempo. Não perca mais tempos com os visores de celulares. Não perca mais tempo com o dedo indicador do celular, ciscando o visor do celular. Nem teclando tanto tempo as teclas do computador. Não perca tempo nas distrações em excesso, no excesso das questões. Por isso, ganhemos e recuperemos o tempo, que é uma das maiores preciosidades que Deus nos deu. Ele quer que nós olhemos e vivamos um dia de cada vez, hoje melhor do que ontem, e hoje pior do que amanhã, e assim consecutivamente até o último dia da nossa vida, buscando com toda intensidade, sedentos, aquele que tudo pode, aquele que pode fazer o milagre na vida do maior bandido, que exatamente por uma gota de amor, porque mais vale uma gotinha de mel do que um tonel de ameaça. Aqueles que vão mais profundamente no fundo do poço são os que mais bem emergem e são testemunhos e conseguem arrastar multidões para Deus. E outrora ninguém apostaria nada nesses indivíduos. Por isso eu te digo, meu irmão, eu sou um transexual. Fui gerado com a cabeça de mulher e o corpo de homem. Já são 70 anos que eu vivi e vivo assim, porque a natureza não perdoa.
Mas quando eu entrei na igreja, aos 37 anos de idade, travestido, de cabelos longos e louros, numa grossa maquiagem, com cílios postiços, com adereços, montado num salto alto, numa figura feminina, tal como a minha cabeça dizia que eu era, aquela confusão, porque minha mãe implantou dentro do ventre dela, na minha vida intrauterina, que eu era uma mulher com toda certeza, convicção de que eu era mulher, e assim eu nasci tal como ela desejou, porém corpo de homem e cabeça de mulher. E assim vivi por muito tempo nessa falsa identidade, procurando ser feliz, e não encontrei em canto nenhum, em estacionamento nenhum da vida, de lugares geográficos, eu não encontrei a felicidade, nem na família, em nenhuma dos meus trabalhos, realizações profissionais. Amigos não tive nunca tive, porque ninguém ama o estranho, o diferente. E foi só quando, aos 37 anos, que eu entrei por acaso numa igreja onde acontecia um grupo de oração da Renovação Carismática, com apenas 9 mulheres, um homem. Eu entrei naquela igreja, sentei no último banco porque eu não sentia digno de ir à frente. E tudo por uma chantagem e pela insistência de uma participante daquele grupo. E para ser educado, para aceitar o convite, fui, mas tão logo eu queria vê-la na frente, eu já ia dar um tchau para ela, ia para a vida noturna, para o trotuar. Mas quando eu tentei levantar do banco e sair da igreja, porque ali eu não via absolutamente nada do meu interesse, é como se eu tivesse recebido uma anestesia, uma hack. Da cintura para baixo eu não consegui me mover, e naquele debate para levantar, assustado, uma moça correu ao meu encontro, tocou minha mão e eu docilmente dei a ela a mão. Ela me levantou e vagarosamente ela foi me levando corredor central adentro da igreja, até que ela me colocou entre as 9 senhoras e aquele senhor, Antônio Firmino, não esqueço o nome dele. E quando ali me encontrei, Jesus também veio ao meu encontro. E a mão que me levou até a frente, ninguém conhece aquela moça, e todos apostaram que eu entrei aquele dia sozinho. Não tinha nenhuma moça me conduzindo, mas ela segurava minha mão com delicadeza, mas com firmeza. Senti em casa. Tive um impacto fulminante com Deus. Apaixonei com Deus através da palavra de Isaías 43, 42. E agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Luiz, e te formou, Luiz, nada temas, porque eu te resgato. Eu te chamo pelo nome e és meu. Se tiveres de atravessar a água, os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu Salvador. Do Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Falei todo este texto sem olhar na Bíblia, porque eu decorei no dia. E essa palavra veio diretamente como uma flecha, como uma espada no meu coração, espada de 2 gumes, que fere até a medula da alma. Apaixonei-me por Deus e comecei um pranto convulsivo, que me molhei inteiro nas lágrimas, e no chão ficou uma poça d'água, como se eu tivesse tomado um banho, e na realidade eram só lágrimas. Lágrimas de amor, lágrimas de gratidão, lágrimas de alegria.
lágrimas que eu nunca derramei na vida, derramei de amor, de paixão por este Deus que eu não via, que eu não apalpava, e no entanto ele me abraçava, e eu com cheiro de chiqueiro, como filho pródigo, ele me abraçou e debruçou sobre mim com o manto da misericórdia, e me acolheu e me introduziu no seu coração, e a partir daquele dia ficou lá dentro da igreja toda a minha vida sexual, 37 anos de vida sexual, a minha profissão de cabeleireiro, ficou ali minhas roupagens de mulher. Pouco a pouco eu fui desfazendo como uma fumaça daquela figura desfigurada e que não era a minha identidade, e fui buscando a minha verdadeira identidade, que era de filho de Deus, que eu não precisava ser homem nem mulher, apenas ser um filho de Deus tal como eu fui, e tive o privilégio de ser abraçado, de ter aquele impacto com Deus, e ninguém mais teve esse impacto a não ser eu. E ali ficou todos os meus vícios de álcool, de droga, de 4 maços de cigarros por dia, e ali fui ficando meus vícios, minhas ambições desenfreadas. Abneguei de tudo que eu tinha conquistado como cabeleireiro, casas, carros, joias e móveis e lotes e uma série de coisas que eu comprei porque o dinheiro me dava essa condição. Fiquei com chinelo no pé, uma calça de moletom e uma camiseta, e com os braços erguidos e feliz porque todo o dinheiro ganhado até aquele momento virou lixo. Joguei na grila, e Deus me deu muito além daquilo que eu tinha. Ele me deu casa, ele me deu carro, ele me deu mobília, ele me deu salário, ele me deu... Eu vivo da providência de Deus há 33 anos, eu nunca empurrei um carrinho no supermercado com nada. Tudo que eu preciso, os mínimos detalhes, cuido de uma pessoa, roupas, calçados, com fartura, ainda divide e distribui com os pobres. Moro numa chácara privilegiada, onde eu moro numa casa de 3 pavimentos, toda mobiliada, uma casa onde todos chegam e falam que era o cartão de visita do chacreamento onde eu moro, e eu te pergunto, de onde sai o dinheiro? Não sei te explicar. De onde que sai o dinheiro para pagar um cartão? Por causa dos remédios, por causa dos psiquiatras que eu cuido dessa pessoa, e estou fazendo um tratamento para pânico. De onde vem? E sobreviver com carro, combustível, viagem, manutenção, de onde vem? Não sei te explicar. Tudo porque eu me entreguei nas mãos do oleiro como um barro, e deixei que ele me modelasse sem a mínima rebeldia. Me entreguei totalmente, me abandonei nas mãos de Deus, e é isso que Deus quer. Se abandone como uma criança nas mãos do oleiro, e ele fará de ti um belo vaso. Não para você se autossustentar, mas para você transportar os tesouros, que é a sua fé, que é as virtudes, que é tudo aquilo que Deus nos dá como talentos e presentes para ser exercido, e para que nós possamos, pelo nosso testemunho, sem nenhum microfone, arrastar multidões para Deus, porque Deus funciona. Por isso, neste momento, eu suplico, Senhor, derrama naqueles que vão ouvir esse áudio o Teu Espírito em plenitude. Renove o coração dos intercessores. Tornai os intercessores verdadeiros, que eles possam obter tudo de vós pelos joelhos dobrados de pé. Que eles possam simplesmente ser pessoas orantes, que eles possam verdadeiramente ter um coração sensível como o coração de seu Filho Jesus.
Se enviardes o vosso Espírito, renovareis a face da terra através dos intercessores, através de todos aqueles que são cristãos, porque todos nós cristãos somos intercessores natos. Por isso te pedimos, Senhor, reforçai em cada um de nós o dom de intercessor, de esquecer de nós mesmos em favor da humanidade tão pobre, tão perdida, e onde o pecado que reina não é esse flagelo do Covid, mas sim a pandemia da permissividade, onde tudo se pode. E por esse motivo, tudo aquilo que Deus quer de nós, para Ele nada, para o mundo e para o outro, tudo. Salvai-nos, Senhor. Convertei-nos favoravelmente, Senhor. Tocai-nos, Senhor. Que pelas brechas do nosso coração o Senhor possa penetrar com sua luz e converter a humanidade. Bendito seja teu santo nome, agora e para sempre. Amém. Deus seja louvado por este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Eu canto a alegria de ser teu, jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar, te dou meu coração.